Pode ir lá, fica à Pode deixar que vontade. eu não quero ser muito rica, não. Um pouquinho. Então tá bom. Vamos lá. Pode. Pode sim. Livro Sigamos Juntos, capítulo 21. Diante da posse. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Está em Mateus capítulo 6, versículo 24. Recorda o grande minuto do berço para que te convenças, sem alarme, de que toda posse pertence a Deus. Integralmente, jungido à necessidade, atingiste o mundo em completa nudez, esmolando a proteção maternal, através de vagidos, gemidos, que te denunciavam a carência de tudo. Reconhecerás, desse modo, que a vida se te desenrola nas 1000 concessões do Pai Celestial cada dia. Do chão que te sustenta a estrela, que te adelgaça, apara, a treva noturna, tudo é Deus em teus passos, conferindo-te equilíbrio e respiração, ideia e movimento, em regime de administração, de vez que o amor infinito nos empresta todos os bens do mundo para que lhe estendamos a grandeza, ao sol desse mesmo amor que é patrimônio de todas as criaturas. Observarás então que o todo misericordioso te concede o ouro terrestre para que ajudes a evolução, tanto quanto te reveste com a influência política ou com a cultura da inteligência, a fim de que te convertas em coluna valiosa do progresso e da educação. Não ouvides, esqueças, descuides, que todos, por algum tempo, detemos recursos que significam talentos entregues às nossas mãos pelo suprimento divino. Nossa família é santuário de afetos para que nos com a família maior a expressar-se na humanidade inteira. Nossa profissão é título de trabalho com que nos cabe servir a comunidade em bases de sacrifício próprio. Nossa fé representa a lâmpada viva com que nos compete a obrigação de clarear os caminhos alheios. E nossa bolsa não é mais que repositório de possibilidades que, a rigor, estacionam em nossa marcha para que se transformem no pão e na alegria de todos os que nos cercam. Acautela-te ante a transitoriedade em que toda a existência humana se levanta e desdobra, a fim de que amanhã não te aconteça acordar nos braços da morte, com a loucura de quem, debalde, intenta reter disponibilidades e bênçãos, de que a fronteira de cinza é o justo limite. Não servirás a dois senhores, ensinou-nos o Cristo de Deus. Jamais nos esqueçamos de que o Supremo Senhor é realmente Deus, nosso Pai, e que, por fora dos interesses dele, que constituem felicidade e luz para todos, estaremos jugulados
dominado, subjugado pela tirania do mentiroso Senhor, que é nosso eu. É uma página profunda. Desistir de ser rico. Não, desiste não. Desiste não. Todo o planeta Eu vou precisa. querer vir inteligente. É um outro problema também. É um tipo de riqueza, né? Ele está falando de diversos tipos de riqueza aqui. O problema é que essa página, ela não é uma página direcionada a você conhecer o lado A, lado B, né? Porque a maioria das pessoas, a maioria de nós, todos nós, na verdade, quando nós lemos essa frase, não podereis servir a Deus e a Mamon, a gente se perde achando que eu vou estar no lado A ou eu vou estar no lado B. Só que esse desdobramento que Emmanuel faz para todos nós é um desdobramento filosófico. Em que sentido? Em que todos nós precisamos perguntar a nós mesmos o que nós queremos com todas essas possibilidades que nos são ofertadas. Porque ele deixa bem claro, todos nós chegamos na Terra sem roupa, sem nenhum patrimônio, sem absolutamente nada. Quando ele comenta aqui, né, vagidos, né, pelos gemidos, toda criança nasce chorando. Inclusive aquela que não chora, vem o médico lá e dá um tapinha no bumbum para poder esvaziar bem o pulmão e a parte dos canais respiratórios, para drenar ao máximo a quantidade de fluidos, né, amnióticos que ainda ficaram remanescentes nas vias aéreas, para poder sair bastante. Ou seja, carência de tudo. Se não fosse, por exemplo, o tapinha no bumbum, aquele medir o Apgar, né, que é dessa área técnica, conhece muito melhor do que eu, medir aquele grau Apgar, né, o grau de relação, de despertar ali da vida, você não tem, você precisa checar se a criança precisa de outros cuidados ou não, mas há todo um controle, todo um preparo para que ocorra ali o processo da vida. Então, o que realmente é patrimônio de cada um de nós, né? E é muito difícil para todos nós entender só essa frase aqui. Ó. Essa frase é bem difícil, porque para todos nós é estranho, porque a maioria de nós acreditamos que nós temos patrimônios, principalmente o espírita. O espírita, ele às vezes esquece uma coisa. Todos os patrimônios que nós temos como espírito imortal, não necessariamente vamos poder usar eles em qualquer encarnação. É isso que a gente esquece. Então, por exemplo, de repente você tem um patrimônio incrível de 1000 possibilidades de conhecimento de línguas, mas naquela encarnação específica, o Pai Celestial vai falar, não, dessa vez não, eu não vou te permitir que você tenha essa possibilidade nessa encarnação. É muito estranho para a gente, porque Emmanuel destaca isso para a gente. Reconhecerás desse modo que a vida se desenrola nas 1000 concessões do Pai Celestial cada dia. Ou seja, tem muitas concessões, muitas autorizações, nós somos brindados a desempenhar. Aí ele vai desde o básico, o chão, né? o continente onde nós pisamos, né? O planeta, na verdade, é planeta água, não é planeta terra. Só 1/3 é terra, o 2/3 é água. Tem muito mais água do que terra. Então tem pouquíssima região de terra. E tá lá, a terra está lá para sustentar o nosso caminhar, a nossa vida. As estrelas, da mesma maneira, estão lá para aparar aquela treva noturna, né? Por mais que seja uma treva noturna total, quem gosta muito do interior e região de mata sabe disso. Não está nublado, você olha para o céu, a quantidade de estrelas que você é capaz de ver. Na verdade, você fica olhando aquela luminosidade distante, os seus olhos, né, a sua retina se adapta a pouca luz e nem sente tanta falta assim, nem percebe uma treva tão noturna. Aquela luz, só a luz das estrelas e, é claro, né, o reflexo da luz do Sol nos planetas já nos auxilia em aparar, né, reduzir essas trevas. Então, tudo é de Deus em teus passos. Isso que é estranho. Tudo que está acontecendo em nossos passos, no nosso dia a dia, pertence a Deus. É um chamamento muito mais filosófico. Para e pensa, você tem consciência, tudo que está à sua volta, em volta de ti, tudo isso pertence a Deus.
Nada disso daí que a gente convive, temos a posse. Ó, conferindo pra gente equilíbrio, respiração, ideia, movimento. A própria respiração tem uma série de movimentos involuntários do nosso coração, da musculatura, que ajuda a bombear ali o pulmão. Aí muitos vão falar assim, poxa, mas é uma herança ancestral de milhares de anos. Sim, mas essa herança está sendo permitido se manter em operação. Isso que a gente tem que entender, é uma concessão. Em regime de administração, ou seja, vamos ter que administrar esses recursos. Olha, vou te dar tudo isso aqui. Mas no final eu quero saber o que você fez com os seus talentos. Você enterrou, você gastou, você malbaratou ou você fez com que esses talentos, como ele coloca para todos nós, o amor infinito nos empresta todos os bens do mundo para que lhe estendamos a grandeza. E, igualmente o sol desse mesmo amor que é o patrimônio de todas as criaturas. Então, esse amor infinito, ele está trabalhando para todos. Então a pessoa fala assim, poxa, eu vou fazer com que Ana seja milionária agora. Eu vou botar a Ana bilionária, milionária para pouco. Vou botar ela bilionária. E ela vai ficar bilionária, ela vai ficar feliz em dar bastante emprego para um monte de gente, dinamizar, amar todos os seus funcionários, aqueles que chegam tarde, aqueles que não querem saber do trabalho, ela vai amar eles mais ainda. Ela vai fazer com que descobrir o que está acalentando, o que está maltratando aquele mundo íntimo, que faz com que ele não deseje, não admire, por exemplo, o trabalho e os recursos do trabalho. E vai sempre tratar todos com total alegria e desprendimento, porque compreende esse amor infinito de todos os bens a propagar essa grandeza como fosse uma grande luz do sol a aquecer todas as almas em relação ao destino. Então, é um chamamento, muito além de ser reflexivo, né? De reflexão, buscar reflexão, é praticamente um chamamento poético para todos nós. Tudo é administração, vamos ter que administrar esses recursos e, no final, prestar conta para as nossas consciências. Né? Muitos gostariam de ter a mobilidade do corpo físico, muitos gostariam de ter diversas possibilidades no corpo físico, mas igualmente Deus sabe medir e ponderar o que nós damos conta ou não damos conta de executar. Então, ele comenta, observarás então que o todo misericordioso te concedeu o ouro terrestre para que ajudes a evolução. Isso aqui é chocante, para que te ajudes a evolução, tanto quanto reveste com a influência política e a cultura da inteligência, a fim de quê? Para que a gente possa se converter, né, em coluna valiosa de progresso e da educação. Ou seja, a inteligência que nós estamos em execução, a nossa compreensão das coisas, não é só para a gente. Seria um egoísmo. Só o egoísmo mórbido acredita que o que nós fomos capazes de aprender pertence a nós. Não, essa capacidade de aprender, de interpretar e de julgar, por mais que seja do espírito imortal e eterno, está sendo dinamizado igualmente em forma de administração. Como você vai administrar a inteligência? Porque muitos utilizam a inteligência para enganar, para esconder, para prejudicar. Essas inteligências vai chegar a um ponto em que elas são tolhidas. Desculpe, mas agora não. Você vai nascer num corpinho desprovido da possibilidade da inteligência. E aí a gente desperta. Mas será que a gente precisa realmente vivenciar os extremos? Né? Como é que você aprende o que é quente e o que é frio? Você precisa experienciar o que é frio e depois experienciar o que é quente? Ou você pode se preparar para o quente e para o frio? Então, é essa questão sobre o clima da nossa alma que nós temos que passar a investigar através da filosofia espírita. Porque ela nos convida, busque entender essa coluna valiosa de progresso que ele está comentando, em que todos nós devemos nos empenhar em ajudar todos, sem exceção. E ele continua, não ouvides, ou seja, não esquece, não se descuida de que todos, por algum tempo, detemos recursos e vantagens que significam talentos.
entregues às nossas mãos pelo suprimento divino, como já foi comentado. E aí vem a parte complexa. Nossa família é santuário de afetos, para que nos entrosemos com a família maior, a expressar-se na humanidade inteira. Então, o cadinho do lar é um santuário fornecido a cada espírito reencarnante. É um benefício que a gente tem que saber tratar como um santuário. Ele usa a palavra santuário, mas vai de cada um de nós. Você trata realmente o seu lar como um santuário? Ou algum lugar que você chega e que é difícil, que, puxa vida, lá vem dificuldade, lá vem mais trabalho para mim, lá vem mais peso, lá vem mais condições complexas. Porque é nesse santuário, nesse exercício de pequenos pares, ou ímpares, enfim, é que nós vamos conseguir expressar para a família maior, que é a humanidade inteira. E aí outra coisa que é tão complexo para a gente perceber, profissão. Nossa profissão é título de trabalho, com que nos cabe servir a comunidade em base de sacrifício próprio. Isso aqui, isso não passa na cabeça de ninguém. Ninguém que está desenvolvendo uma profissão pensa isso. Todos nós pensamos, invariavelmente, a gente tem que aceitar isso, como a gente ainda pensa errado. Não, peraí, eu aprendi uma profissão, eu aprendi esses recursos, é para minha pessoa. A profissão é para mim. Ah, eu estou com esse título numa posição numa empresa, eu estou com esse título numa posição em tal condição. Não, esse título é para mim. É para o meu próprio benefício. Ué, mas ele está falando que não é. É para servir a comunidade em base de sacrifício próprio. Ou seja, você vai ter que se sacrificar pelos outros. Se não estiver se sacrificando, você não está usando esses recursos adequadamente. E vai mais distante, vai bem mais complicado. Nossa fé. Aí agora pegou pesada. Mas como assim nossa fé? A fé é minha. Né? A fé é uma coisa individual. É? Olha o que comenta. Nossa fé representa a lâmpada viva, com que nos compete a obrigação de clarear os caminhos alheios. Ou seja, compete o quê? A obrigação de clarear os caminhos alheios. Ou seja, você não está desenvolvendo fé para si mesmo, de si para consigo, ou de mim para comigo mesmo. Não existe isso. A fé que nós estamos desenvolvendo é para ser fé em ação em benefício de todos, para clarear os caminhos alheios. E a nossa bolsa de recurso material, de recurso... Bolsa mesmo, bolsa física. Né? Física, a bolsa tem dinheiro, tem comida, tem isso, tem vestuário. Não é mais que repositório de possibilidade, que a rigor estaciona em nossa marcha para que se transforme no pão e na alegria de todos os que nos cercam. Ah, então quer dizer que a profissão que eu estou desenvolvendo não é só para servir a mim mesmo, não? Ei, eu desenvolvi essa profissão, o outro ali não desenvolveu, o problema é dele. Ele não quis estudar, ele não quis se esforçar. Ei, eu consegui chegar nesse nível dessa empresa porque eu trabalhei muito. Então é o meu mérito, é o meu direito. Hã? Não é. Você está subindo e crescendo para servir cada vez mais, para se desempenhar ao próximo cada vez mais e fazendo todo tipo de sacrifício próprio. Olha que coisa complexa. E ainda mais com relação à fé, é mais complexo ainda. Por quê? A fé ela não foi feita para ser uma lâmpada em que você vai botar dentro do velador do seu próprio mundo íntimo. Nossa, agora eu vou igual um foguete para a Lua, só que eu vou um foguete para os lugares mais altos. Não vai. Porque se a gente não conseguir executar, para caminhar, para envolver e aclarar os caminhos alheios, nós não estamos usando a fé para nada. É uma fé morta. Então, ele deixa claramente, acautela-te, toma cuidado, hein? Se previne. Diante da transitoriedade, ou seja, quanto é transitório, muito curtinho, tudo acaba muito rápido. 80, 90 anos acaba rapidinho. Em que toda a existência humana se levanta e desdobra. Por quê? E nós sabemos disso, todos aqui que já participaram em reunião mediúnica. A fim de que amanhã não te aconteça acordar nos braços da morte. Desencarnou.
com a loucura de quem debalde intenta reter disponibilidades e bênçãos, de que a fronteira de cinza é o justo limite. Aí a pessoa desencarna e está preocupada com a casa. Não, porque eu tenho que trocar tinta, eu tenho que pintar a fachada, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, peraí, eu tenho também, né, aquele meu carro. Ninguém pode tocar nele. Aquele meu carro é maravilhoso, super bem cuidado, eu limpo os bancos, ninguém arranha. Outra pessoa vai sentar naquele banco. Outra pessoa vai ter bater com ele no poste. Vai acabar com aquele teu carro maravilhoso que você é apaixonada. Aquela casa maravilhosa, o vento, o terremoto, o furacão, o tufão, vai jogar no chão. Com você ou não dentro. Ou outras pessoas que vão morar naquela casa não vão ter os cuidados, vão deixar ela ficar em total ruína, sem uma devida manutenção. Então, quando nós estamos já desencarnados e prisioneiros a essas ideias internas, a emoções de posse, aí que a gente vai encontrar aquela fronteira. Acabou. Nem aquele corpinho físico que você tinha agora é com você mais. Por quê? Porque chegou o justo limite. Chegou o ponto. Se desapega. Se desprende. Não servirás a dois senhores. É claro, é óbvio. Não tem como. Peraí, eu vou seguir tudo que Jesus quer de mim. Ah, mas eu quero, né, fazer o possível para viver uma vida maravilhosa de mim para comigo mesmo. Eu quero desenvolver melhor fé para poder alcançar logo Cristo. Mas a fé que Ele quer que a gente desenvolva é um patrimônio reluzente que reflete luzes celestes para todos. Porque a luz não é nossa. Ele prossegue: jamais nos esqueçamos de que o Supremo Senhor é realmente Deus, nosso Pai, e que fora dos interesses dele, né, foi dos interesses dele que constituem felicidade e luz para todos. É do interesse dele que tudo que nós estamos executando e fazendo, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa galera reencarnar aqui para poder eles, né, conseguirem ter saúde, ter isso, ter aquilo, para se desempenharem em felicidade para com os outros. E todo padrão de fé, de calma, de paz interior seja a luz que eles vão irradiar para com todos. Então são patrimônios que nos são ofertados para que possamos nos multiplicarmos uns para com os outros. Então, quando isso acontece, estaremos, né, jugulados, ou seja, dominados, quando isso não acontece, jugulados, dominados pela tirania do mentiroso Senhor, que é o nosso eu. Então, quando ele fala desse mentiroso Senhor, que é o nosso eu, isso é uma frase bem filosófica. Por quê? Ele quer que a gente perceba, dentro de cada um de nós, aqui espíritos em processo de evolução, não se engane. Existe alguma coisa lá dentro de egocentrismo que nos engana. A gente cria explicações, mecanismos maravilhosos para justificar tudo. Todo tipo de tirania. Mas, na verdade, é uma mentirinha que a gente conta no nosso mundo íntimo, para nos mantermos exatamente como estamos. Então, a página é de extrema importância para a nossa reflexão. Não hoje só, né? Para todo e sempre. Porque ele fala de profissão, de títulos, que temos que usar para nos sacrificarmos em benefício de todos. Então, está preparado para entrar numa certa atividade, subir, se sacrificar por alguém, inclusive ser considerado indigno e ser expulso daquele setor, daquela área. É esse tipo de chamamento que o Cristo está nos convidando. Atenção, profissão, título de trabalho é para servir o próximo. Não é para nos atender aos nossos interesses pessoais. O nosso interesse pessoal, na verdade, ele não vai deixar de existir. Ele vai passar a ser coincidente com interesses do Pai. Então muitas pessoas falam assim, para você evoluir, você tem que apagar seu interesse pessoal. Não é apagar. Você tem que transformar para que todas as vezes que a gente desencarnar, a gente parar para pensar, puxa vida, administrei tudo corretamente. Eu desenvolvi a fé para poder iluminar todos. Eu fiz o possível de sacrifício em todas as minhas atividades de trabalho para beneficiar todos que estavam à minha volta.
Ninguém ficou para trás que eu não pudesse ajudar e arrastar para frente. Então, é esse tipo de recurso, né? Inclusive até da bolsa, tá? A bolsa que você usa para alimentar a própria casa. O que custa pegar 1 quilinho de alimento e fornecer para o outro? Né? Se transforme no pão e na alegria de todos que nos cercam. Não, mas espera aí. Existe toda uma lei de logística, de creditar, né? Dar crédito ao que nós temos ou não direitos. Só que isso é uma alucinação da Terra, do planeta Terra. Se você imaginar, se todos nós imaginarmos, como o Emmanuel traça para a gente aqui, olha, nós chegamos pelados. E vamos sair como? Pelados. Chegamos gemendo e talvez vamos deixar o corpo físico gemendo. Então, é carência de tudo. Mas tudo nos é emprestado. É emprestada a voz, a força dos braços, a capacidade da respiração. O simples ato de respirar. Bastante oxigênio, expele CO2. É uma coisa impressionante, mas a gente acredita que é um direito nosso. Nós somos sempre cobradores em excelência, mas raramente somos provedores dos recursos que nos são anelados, né? Então, essa página Diante da Posse é muito complexa porque ela fala sobre tudo, não é só sobre riqueza, riqueza de muito dinheiro. A riqueza de muito dinheiro que a Ana tanto deseja, é claro, ela ganhando, né, na Mega Sena, ficou bilionária, trilionária, ela vai ser um grande, né, foco de cometa Halley. O Halley vai passar e vai ficar assim, nossa, existe um brilho ali muito superior ao meu, que está servindo ao progresso e ao benefício de todos de forma incalculável. Mas é isso, esse é o grande problema. Desde o recurso mental ao simples fato de interpretar uma frase, uma palavra, um texto, isso nos foi concedido, foi concessão, foi empréstimo, para que possamos colocar em dinamismo para todos, não é só para cada um de nós, né? Alguém tem alguma coisa mais para falar? Que senão a gente parte logo para a prece inicial. É muita responsabilidade, né? É muita. Em tudo. O simples ato de estar respirando. Ué, o que você está fazendo com esses minutos? Não vamos falar de horas, né? Com esses minutos que você tem no corpo físico, já que 1/3 estamos fora do corpo físico, 1/3 do tempo. Esses 2/3, o que você está fazendo de benefício para o próximo? De dinamizar ao máximo a sua capacidade de caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Mas especificamente a parte benevolência. O quanto você está promovendo o bem ao seu derredor, né? Porque fala posse, as pessoas pensam que é dono de território, dono de casa. Não, 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 não. Posse do que a gente tem de recurso hoje disponível. Saúde, as funcionalidades do corpo físico, respirar, o cérebro funcionando, podendo raciocinar ideias e ideais. Tem uma grande maioria que não está funcionando. Mas nós não precisamos enxergar o outro lado, tipo, quem não está funcionando, que não está tendo o recurso, para despertarmos. Perceberam que em nenhum momento Emmanuel fala o seguinte, olha, tá vendo lá o mendigo, não tem recurso nenhum, tá com uma dificuldade financeira muito grande. Você tem, vai, multiplica-se em bênçãos. Ele não está falando isso. Ah, tem muitas pessoas no manicômio, né, perderam a lucidez por diversas alucinações desprovidas durante muitas encarnações. Emmanuel não usa esse recurso. Esse aqui é o fenômeno de Emmanuel. Emmanuel não usa esse recurso. O que ele usa o recurso? O chamamento. Ei, vamos despertar. Temos que despertar para o quê? Para nos dinamizarmos ao máximo em serviço ao próximo. É engraçado porque todos nós temos um pouco isso. A gente sai do trabalho, ou então está no local de trabalho, chega em casa, eu estou precisando de um tempo só para mim. Todo mundo pensa isso. Eu estou precisando de um tempo só para mim, eu preciso fazer tal coisa. Um tempo só para você? Mas por quê? Se tudo que nos foi concedido foi para ser plural. Vocês. Eu preciso de um tempo para vocês.
para me desdobrar em atividades para todos, sem exceção. É difícil, é difícil. A página é muito complexa para todos nós, porque é uma página filosófica. Ela não vai dizer o que é certo e errado. Ela não vai dizer. Porque não é uma página que está falando mais de... Olha só, dessa linha para baixo é número negativo e dessa linha para cima é número positivo. Esse que é o grande problema. Não está falando entre certo e errado. Ele está falando quanto que você pode ser cada vez mais certo. Você está na métrica de 100, você quer chegar em 1000. Você está na métrica de 1000, você quer chegar em 1 milhão. E todo dia se desafiar a ser mais bondoso. Mano, realmente é incrível quando desdobra essa frase. Porque muitos se entendem entre servir a Deus e a Mamon. Ah, peraí, eu tô sentado aqui, ó, dentro do Galileia, numa reunião pública. Ei, eu estou com Deus. Existe um fascínio psicológico, mental, filosófico, totalmente enlouquecido dentro de cada um de nós. A gente acredita que só porque está sentadinho ali eu estou com Deus. Não, mas o que você está fazendo com os recursos que foi lhe conferido para administrar? O que você está fazendo? É isso que vai ser a contagem no final, é que pesa. É essa contagem no final. Está se desdobrando em bênçãos, em alegria, em ternura, em bondade? Contagia as pessoas ou entristece elas? Alguém chega triste e sai mais triste, o seu contato, ou chega triste e sai cada vez mais feliz e mais esperançosa? Então é isso que ele está buscando, né? Diante da posse da vida, o que nós estamos desempenhando, né? Para com todos. Então vamos fazer nossa prece inicial. Eu vou fazer a prece para a gente adiantar um tempinho. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a possibilidade especial, tão especial e tão nobre do contato com o Consolador prometido, que nos esclarece todas as coisas, que faz desbravar o nosso mundo interior, nos questionarmos a essência de como nós vivemos, de como nós acordamos, despertamos no corpo físico, agimos e reagimos em toda condição de contato. Que possamos, Mestre, nos esforçar cada vez mais aqui encarnados, através dos seus estímulos de amor e de paz, com a meditação, a reflexão adequada sobre as nossas condutas, nossas escolhas, os nossos pensamentos que guiam os nossos passos. Dai-nos força, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados, para despertarmos nessa grande marcha positiva que é cada vez, minuto a minuto, buscarmos sermos mais criaturas de Deus em exercício na coluna do bem e da prosperidade para com todos, hoje e sempre. E assim damos por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje do Livro dos Médiuns. Que assim seja, graças a Deus. Bem, gente, vamos lá. Eu vou parar aqui a apresentação desse aqui e vou abrir o outro, porque hoje temos um tema maravilhoso. Esse capítulo, todos nós espíritas somos fã desse capítulo porque é impressionante. Esse capítulo, ele mexe, chacoalha a gente por dentro de uma maneira impressionante. Inicialmente, algumas pessoas, quando tiveram o primeiro contato com o Livro dos Médiuns, quando viu que existia um capítulo chamado Do Método, né? Do Método, muitos imaginavam, pô, como assim? Método de quê? Método de me tornar um super médium? Método de me tornar mais médium? Método de me tornar um grau a mais de médium? Não, não é. Não tem nada a ver com isso. Com o desenrolar do texto a gente vai perceber. Eu quis só colocar aqui, na verdade, o método é como depreender, né? Como que nós vamos absorver e concluir e ensinar, ou seja, compartilhar na nossa convivência o Espiritismo. É esse o aspecto central do método. E, em essência, como que nós podemos ser cada vez mais espíritas no sentido mais nobre da palavra que Kardec traz e detalha para cada um de nós aqui nesse livro. Em especial nesse capítulo 3 do método. Então, só para entendermos isso, o do método, ele está falando de como estudar, como crescer nesses assuntos,
como observarmos a nossa forma de raciocinar sobre todas as questões científicas, científica, moral e filosófica que a doutrina espírita meio que nos constrange a perceber e nos obriga, é quase que um constrangimento. Olha, não sinta a vida mais assim, não reaja mais assim. Ora, é melhor você agir no bem do que ficar em dívida com os recursos que nos são fornecidos e depois a gente não soube administrar talento nenhum. Então, é um constrangimento atrás do outro, porque o nosso mundo íntimo ainda não vivencia o espiritismo em sua plenitude. E o quanto antes a gente buscar perceber isso e, acima de tudo, buscar consertar o nosso mundo íntimo, a ter esse foco. Peraí, eu não estou vivendo assim hoje, mas eu concordo que isso é o mais certo. E se eu sei que isso é o mais certo, é o que eu vou tentar. E é assim todas as atividades que nós temos aqui no corpo físico. Ninguém aprende a lavar copo já no nível extremo máximo, lavando com perfeição. Você vai lavar gorduroso, vai lavar torto, vai esquecer uma parte, vai quebrar prato, vai quebrar copo. E o pior, você vai passar 40 anos, ainda vai quebrar prato, vai quebrar copo. Igual caminhar, você caminha já há 80 anos, 60 anos. Mas em algum momento você tropeça. Ué, mas se você estava já 30, 40, 60 anos já caminhando, por que você volta a tropeçar? Né? Já é um exímio caminhador. Não deveria, né? 30 anos já deveria ser o melhor caminhador do mundo, nunca vai tropeçar em momento nenhum. Mas não é verdade. É a ausência de atenção no caminhar que faz com que a gente tropeça. Então, o que esse capítulo ele vem detalhar bem claramente? A base fundamental de uma série de pensamentos, não só para como conversar, como apresentar o Espiritismo, mas também percebermos o nosso mundo íntimo, como nós construímos essa identidade de espírita cristão, que todos nós queremos. Ser realmente um estudioso do Cristo à luz dessas verdades. Então, sem maiores atrasos, vamos agora então para o item 18. Então, ele vai começar justamente apresentando essa disposição de como vamos então perceber o outro nessa disseminação do espiritismo. Então ele começa assim: muito natural e louvável é em todos os adeptos o desejo, que nunca será demais animar, de fazer prosélitos, ou seja, buscar converter as pessoas no sentido de apresentar essas verdades. Aqui não é converter no sentido de obrigar a pessoa a ter uma identidade. Ah, eu me chamo agora espírita. Não, não é isso. É de perceber as verdades que o espiritismo apresenta, que é basicamente o cristianismo redivivo. Então, ele continua. Eu sei que para muitos de nós a gente vai ficar imaginando assim, mas o que isso tem a ver com mediunidade? Essa que é a parte que é incrível, né? A gente fica assim, mas o que isso tem a ver com mediunidade? Em essência, tudo. Esse que é o ponto-chave dessas questões. Em essência, tudo. Porque o método com que você se torna um médium melhor é o método que você evolui a sua própria alma. Em todos os momentos, em todas as encarnações, em qualquer lugar do planeta que você vai reencarnar. Ou não estando reencarnado. Quanto mais consciente, quanto mais o seu pensamento e seus ideais no sentido de desejos, aspirações, de progredir como espírito imortal que todos nós somos, quanto mais estamos conscientes dessa necessidade, melhor caminhamos. É igual andar. Quanto mais preocupados estamos realmente em não tropeçar, melhor caminhamos. Então, mesmo se refere a esse capítulo. Esse capítulo se refere a essas questões de uma maneira muito inteligente que Kardec elabora através dos irmãos que coordenaram esse trabalho. Então, voltando, visando facilitar-lhes essa tarefa de quê? De propagar, né, essas verdades, aqui nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de lhes pouparmos inúteis esforços. Porque, igualmente, precisamos entender, por vezes convivemos com pessoas que não são espíritas.
Aí nós descobrimos uma verdade. É igual, por exemplo, quando você descobre como descascar laranja 2 vezes mais rápido e com mais eficiência. Você quer convencer todo mundo a descascar igual a você. Esse é um momento moral e intelectual que nós estamos vivendo. Você não quer simplesmente que a pessoa veja que você está descascando melhor e você não precisa animar esse desejo de ir lá e convencer. Esse é o problema, porque ele está falando muito mais do espírito do que a pessoa que não é espírita. Mas nós vamos perceber isso aos pouquinhos. Então ele comenta: dissemos que o espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério, como já foi comentado nos outros capítulos, e persuadir-se, ou seja, assegurar-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido à brincadeira, a brincar, né? O Espiritismo, também já o dissemos, diz respeito a todas as questões que interessam a humanidade. Todos sem exceção, lembrando, todos sem exceção, adorariam saber para onde vão, de onde vêm e qual o objetivo disso tudo. À medida que nossa inteligência evolui, que nossa sensibilidade evolui, que a nossa percepção evolui, surge aquele estalo: peraí, de onde eu vim? Para onde eu venho? Para onde eu vou? E qual a melhor maneira de alcançar esse objetivo final? Então, o Espiritismo também, já o dissemos, diz respeito a todas as questões que interessam à humanidade. Tem imenso campo. E o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências. Então ele prossegue: forma-lhe, sem dúvida, a base, a crença nos espíritos. Mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírito esclarecido. Esse parágrafo aqui vai ser difícil, mas vamos devagar. Formar-lhe, sem dúvida, a base, a crença nos espíritos. Mas essa crença, ou seja, só o fato de você acreditar nos espíritos, não basta, ou seja, não é suficiente para fazer de alguém um espírito esclarecido. Como a crença em Deus não é suficiente para fazer de quem quer que seja um teólogo. Ou seja, não é porque você acredita que existem espíritos, que eles possam se comunicar, que simplesmente só porque você acredita nos espíritos, você já se torna um espírita esclarecido. Você precisa compreender como os fenômenos funcionam. Como que um fenômeno de materialização demanda energia. Da mesma maneira que todo trabalho mecânico da Terra demanda energia. Você quer mover um objeto de 1 tonelada, de esquerda para a direita, que é um veículo da Terra, você precisa de combustíveis e de capacidade de trabalho, ou seja, potência, que possa mover aquele objeto. Igualmente, se o mesmo vai ocorrer por intermédio de fluidos que vão interagir e mover um objeto, obviamente, a energia demandada, no mínimo, em bases de cálculo básicos, bases de cálculos essenciais, é a mesma. É a mesma potência. 1 tonelada é 1 tonelada. 1 tonelada sendo acelerada é 1 tonelada sendo acelerada. Então tudo gasta energia. Essa energia tem que vir de algum lugar. Então, somente acreditar no espírito não é o suficiente. Você precisa compreender, depreender, ou seja, absorver como funciona cada mecanismo. À medida que a gente evolui cada vez mais nos mecanismos de compreensão de como o pensamento prossegue na comunicação, desde a sintonia, nos favorece compreender melhor como devemos guiar igualmente nossos pensamentos. Então, ele deixa bem claro, não é suficiente só você acreditar. Como também nunca foi, só porque você acredita em Deus, você já se tornou um teólogo, né? Eu vou só pedir a gentileza a vocês para a gente abrir outra reunião, porque daqui a alguns minutinhos vai desligar essa live e eu preciso abrir a nova, ok? Eu vou mandar nos mesmos grupos um novo link, tá bom? Desculpa o inconveniente, mas ele encerra em 1 hora. Semana passada, mas aí foi com a conta de outra pessoa. A outra pessoa deve ter uma conta Premium, Pro, Turbo. A minha não é. A minha é gratuita aqui. Então eu só tenho 1 minuto por endereço. Eu vou reenviar o mesmo endereço, ok?
Então vamos parar aqui nesse parágrafo e retornamos. Vamos olhar esse livro com um detalhe muito especial. Kardec, lá na introdução, se a gente recordar, ele deixa claro que esse é uma das poucas obras que não é a mesma base do Pentateuco, né? Ou seja, no livro dos Espíritos, é Kardec fazendo as perguntas. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem a parte de comentários, são comentários realmente de Kardec. A expansão do pensamento de Kardec, com apoio, sem apoio, enfim, mas é a escrita dele. Livro dos Médiuns, ele deixa claro na introdução. Todo o conteúdo do Livro dos Médiuns foi transformado e alterado pelos espíritos fora do corpo físico. Eles deixaram claramente, esse parágrafo corta, substitui por esse, faz isso, faz aquilo, a ponto dele nem sequer colocar citação de trecho em trecho, porque na verdade são escritos muito mais de quem está fora do corpo físico do que dele diretamente. Ele deixa isso claro na introdução. Então a gente tem que observar esse texto aqui como um contato para a eternidade. Eu sei que é difícil entender isso. Muitos de nós temos dificuldade de lembrar, mas outras pessoas conseguem lembrar de coisas de 3 décadas atrás, 4. Só que isso aqui vai ficar gravado dentro de cada um de nós. A gente pode chegar assim em algum momento e falar, poxa, queria lembrar daquele estudo que eu ouvi uma página, não sei qual é a página, mas eu vi uma frase que me cativou. Esse recurso está gravado em nós. É isso que a gente tem que entender. Todo estudo, tudo que você está vivenciando está gravado em você. Você pode retornar esses estudos até mesmo fora do corpo físico. O difícil é a gente ir dormir pensando nisso. Eu queria tanto voltar a estudar mais profundamente aquilo. Se você quer, você vai cair em locais de estudo avançado até. Muito mais avançado do que a minha capacidade, ou a de todos nós aqui juntos, em conseguir avançar esse tema. Não se engane. O processo é para o espírito imortal. Então esse livro aqui é um livro para o espírito imortal. Todos nós. Não podemos nos enganar. Não é para o eu, Tozelli, animando essa personalidade. Ou qualquer um de cada um de nós animando uma personalidade. Não é isso. Esses textos aqui é para a eternidade. Esse que é o ponto impressionante, ok? Então, ele vai estar falando aqui o seguinte, imagina também que você pode desencarnar, ou até mesmo numa reunião mediúnica, tem alguém se comunicando dizendo que não acredita em espírita. Já conversamos sobre isso várias vezes com relação ao Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns também nos prepara para entender a psique humana. Né? Ele para entender o raciocínio humano. Então tem pessoas que estão totalmente desligadas sobre qualquer tipo de outra coisa que não for matéria. Ele acha que o único objetivo da vida, que ele entende como vida, o que ele acredita que é a vida, é simplesmente nasce, cresce, se reproduz e morre. Muitos vivem assim esses ideais. E vivem isso assim. Kardec vai tratar desses detalhes. Mas temos que entender que o nosso pensamento vai interagir com essas pessoas. Então, nosso pensamento tem que ser com brandura, com calma, com afabilidade, com doçura e muito respeito. Kardec vai chegar nesse ponto. Então, no começo, ele vai estar mostrando como interagirmos uns com os outros sobre essas verdades. Mas essa interação não é só no falar, não. É no pensar também. Porque às vezes vai se comunicar alguém numa mesa mediúnica que ele sequer sabe que desencarnou, sequer sabe que ele é um espírito. Que na condição, quando encarnado, o que ele tinha era aquela condição de alma. E esse que é o ponto-chave. Então por isso que ele vai dando essa volta toda para deixar claro, olha, tem uma série de pecadinhos que nós cometemos na nossa forma de pensar e de sentir a vida que faz com que a gente aborte e abandone uma série de princípios que são importantes para a constituição da verdadeira vida. Porque é muito estranho, mas o menor tempo que a gente passa é aqui no corpo físico. A gente fica muito mais tempo fora do corpo físico. Então temos que entender que essa aqui não é exatamente a verdadeira condição de vida. Aqui é o uniforme de trabalho. A gente veste o uniforme de trabalho, que é o corpo físico, e vamos trabalhar. Mas a verdadeira vida é a vida espiritual. Sem nenhum prejuízo à vida material. Não é em relação a isso. Dizer o que é mais importante. Não é isso.
a vida espiritual ela é em todos os momentos. Só que quando estamos com uniforme de trabalho, ela é focada em executar os trabalhos que nos são associados e facultados, permitido, né, que possamos desempenhar no dia a dia. De uma maneira muito mais coordenada e estruturada. Deus, quando estrutura nossas encarnações, ele pensa em cada detalhe. Por isso que é tão difícil para a gente estudar sobre a reencarnação do ponto de vista espírita. É muito difícil. E nós vamos entender isso aqui nesse capítulo, que existem muitas pessoas que, na verdade, não são exatamente espíritas dentro da alma dela, dentro do mundo íntimo dela. Ela é espiritualista. Ela acredita em reencarnação, ela acredita... Porque às vezes passou 2, 3 encarnações na Índia. E quem teve na Índia sabe. Quem já reencarnou na Índia está marcado, marca você por dentro porque é intenso o processo. Então, quando Kardec vai tratar esses detalhes de como conversar com alguém sobre o espiritismo, sobre essas verdades, não é só tentar convencer alguém, não é nesse sentido. Porque às vezes pode acontecer. A pessoa chegar com um desejo sincero, poxa, eu queria tanto entender isso, estou passando por essa dor, queria saber sua opinião. Eu tenho uma amizade profunda com você, um carinho profundo. Queria saber sua verdadeira sua opinião sobre aquilo ali. Enquanto ele está falando, já vai fazendo uma prece. Porque é muito raro a gente ter capacidade de falar alguma coisa tão produtiva e complexa em momentos assim. Porque a pessoa deve estar com alguma dor muito profunda. Para ceder, abandonar uma série de quesitos que nós vamos entender aqui na Constituição de sociedade, de família, abandonar certas tradições e querer conhecer uma nova ciência, que é uma nova ciência da vida. É isso que a gente tem que entender. Não é uma ciência de química, física, não vou fazer experimento, peraí, vou botar 3 componentes, 4 componentes, dá o 5º. Não é isso. É a ciência da vida, da nossa relação com a vida. Então, só para a gente se situar, por que esse capítulo 3 ele é gigantescamente importante para todos nós? Porque nós vamos observar que em cada parágrafo Kardec vai profundamente em questões da nossa essência. Inclusive, ele tem um item, mais lá na frente, alguns itens, tratando quem são os espíritas. As 4 modalidades que existem de espíritas. Tem uma parte só sobre os espíritas. Importantíssimas também. Não é uma crítica aos espíritas, entendamos isso. É uma forma de buscar filosoficamente como nós estamos nos questionando. Mas temos que entender, cada espírito está no seu tempo. Nenhuma árvore começa... eu não conheço, né? Um pé de morango que você acabou de plantar ali uma semente, a primeira folhinha você vai, quero morango agora. Eu não conheço. Tem que esperar crescer, você tem que regar, pôr no sol, aí cresce mais uma folhinha, mais um galho, daqui a pouco estrutura, daqui a pouco surge uma flor, daqui a pouco surge o fruto. Então tem uma sequência, o mesmo com relação a todos nós, mas só que de maneira muito mais complexa. Então existem certas situações que nos permitem viver uma vida mais espiritualizada e uma vida muito mais cristã quando nós compreendemos o cristianismo em sua profundidade que ela merece. Então, voltando aqui, formar-lhe essas ideias e esses ideais espíritas, sem dúvida, a base, a crença nos espíritos, sem dúvida nenhuma. Como é que você vai ler um romance espírita? Você vai ler André Luiz? Se você está questionando, eu acho que o André Luiz está errado aqui. Esse cara está me enganando. Se você, no mínimo, vai dar o quê? O crédito da dúvida. Peraí, o que André Luiz quer dizer com isso? O que Emmanuel quer dizer com isso? Eu vou esquecer o que o nome é Emmanuel, eu vou ler a página e vou tentar absorver o que isso impacta no meu mundo íntimo. Qual é o contraste? Onde eu estou e onde eu gostaria de estar? Nessa grande marcha da evolução da vida. É nesse sentido que esse capítulo é tão importante, porque ele fala sobre a diversidade de todos nós. Então, formar-lhe, sem dúvida, a base, a crença nos espíritos. Mas essa crença não basta para fazer alguém um espírito esclarecido, da mesma maneira que a crença em Deus não é suficiente para fazer que alguém seja um teólogo. Então, já passamos por esse parágrafo, vamos avançar. Vejamos, então, de que maneira será melhor se ministre, né,
o ensino da doutrina espírita para levar com mais segurança a convicção. Então, temos que entender também que ele está tratando de outro aspecto importante aqui nesse trecho, que é a percepção individual de cada um. Dependendo do seu grau de convicção sobre o espiritismo, se alguém chegar e criar outros argumentos que você não consegue refutar, que você não consegue explicar, você começa a se questionar se o que você está vivendo da vida espírita, dessa identidade cristã espírita, ela é correta, ela é adequada, ou você começa a migrar o seu pensamento para o pensamento alheio. Essa é a importância também desse capítulo, nesse sentido, da base fundamental dos nossos ideais. Ou alguém chega a falar meia dúzia de conversa, 3, 4, 5 argumentações extremamente perspicazes, com todo um cabedal de palavras sofisticadas, de lógicas que podem confundir, e no final ficamos confundidos e começamos a negar esses princípios. Esse é o ponto, é um marco principal. Começamos a negar esses princípios e o pior, começamos em nosso mundo íntimo a combatê-los. Então, é nesse sentido que é importante esse capítulo. Reforçar as nossas convicções e, acima de tudo, dilatar a nossa compreensão sobre a doutrina espírita em si. Então ele continua. Não se espantem os adeptos com esta palavra, ensino. E Kardec é enfático em relação a isso. Não constitui ensino unicamente o que é dado no púlpito ou da tribuna. Olha só. Aí ele está deixando claro exatamente o que foi questionado, Ana. Você acabou de questionar, já está no início já te respondendo. Kardec te ouviu. E os espíritos também. Vou logo responder, Ana. Há também o da simples conversação. Olha que perigo. Como estão as nossas conversações quando surgem esses temas? Como nós estamos nos portando ao falar do Consolador prometido? Olha que peso. Ensina todo aquele que procura persuadir, convencer outro, seja pelo processo das explicações, seja das experiências. Então, existe a conversação, o processo das explicações, quando você apresenta uma lógica, apresenta um novo pensamento, e igualmente das experiências. Nós acreditamos na imperícia ou ineficácia da conversa porque nós mesmos esquecemos o que nós falamos. Porque nós acreditamos que a memória é a memória do corpo físico. Essa limitada, restringida, restrita, condicionada. Mas pensa como espírito imortal. Cada conversa que você tem, cada frase, cada palavra vai ecoar na eternidade. Então, às vezes, você está falando com aquela pessoa uma certa frase, uma certa conversa, um certo assunto, só que aquilo vai impactar ela, não é agora. É daqui a 3.000 anos. É daqui a 300 anos. Porque não tem tempo para o espírito. Vamos reencarnar várias vezes. Mas aquela reserva de sentimentos positivos, de vontade que aquele progresso em termos de iluminação espiritual alcance aquela pessoa, no sentido de libertar desses modismos do planeta e despertar a nossa verdadeira missão aqui no planeta. Como que isso impacta a pessoa? A espiritualidade superior vai usar esse recurso. Lembra, você conversou com fulana, Ana falou com você, Fátima falou, olha, lembra, temos que ser bondosos, carinhosos, e aquilo vai ecoar dentro do espírito, porque assim se processa, é normal que aconteça. É assim que nós avançamos. Então, não é só pela leitura, vou ler um livro, eu estou me matando aqui de ler o livro dos médios, vou me tornar um médium melhor. Não é nesse sentido. Ninguém procura ser um médium melhor. Quem está estudando o livro dos médios para procurar ser um médium melhor não entendeu o livro dos médios. Porque o livro dos médios é para transformar cada um de nós, cada um espírita ou espírito, ainda melhor. Viver a vida ainda melhor, segundo os preceitos do Cristo. E estar em trabalho de ajuda, de amparo, de misericórdia junto com Cristo. Em todos os momentos da vida. Não só na mesa mediúnica, mas em todos os momentos da vida somos médiuns.
Então, quantas vezes as pessoas estão aflitas, vão conversar com a gente, você até sente que vem uma inspiração para falar alguma coisa, daqui a pouco você fala um monte de coisa. Temos que ter atenção o que nós estamos falando, porque o que nós estamos falando vai ecoar naquela pessoa durante muito tempo. Então, é importante a gente ter essa base sólida, não só para convencer a pessoa, no sentido, vou tornar essa pessoa espírita. Não, não, não. Eu vou libertar esse coração que está algemado nele mesmo. É esse o grande ideal desse método, o método. Então, o que desejamos é que seu esforço produza frutos e que por isso que julgamos de nosso dever dar alguns conselhos, de que poderão igualmente aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos. É o chamado espiritismo, aquele que começa a frequentar, não viu fenômeno, não viu nada e quer começar a entender. O que isso quer dizer? O que isso está falando? O que isso ecoa dentro de mim? O que isso modifica em relação às minhas possibilidades da vida futura? Uns e outros, seguindo-os, acharão meio de chegar com mais segurança e presteza ao fim visado. Ele não está preocupado com o tempo. É uma variável importante. Ele não está preocupado com o tempo. O tempo não é variável aqui. O despertar é variável. Não despertou o mundo íntimo, despertou o mundo íntimo. Como Sócrates gostava de falar nos discursos deles filosóficos. Você não pode parir uma criança de uma pessoa que não está grávida. Nada. A pessoa não questiona a vida em nada. Essa pessoa vive só a vida material. Aí você quer falar de uma vida espiritualizada, que na verdade você é espírito imortal eterno, que você já teve várias vezes aqui na Terra, animou várias personalidades, e que o mais importante, a gente galgar a marcha para a evolução para com o Pai. Mas como vai fazer isso? É tão importante a gente perceber que é no dia a dia, é no sentindo a vida no dia a dia. Então, não tem mais a variável tempo. O tempo não importa. Só existe estou grávido, ou estou apaixonado, ou estou disposto a me transformar, surgiu esse estalo, ou não surgiu o estalo. É esse o ponto central que ele tenta fechar aqui nesse item 18. Vamos tentar fechar o 19. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou falando igual a maritaca aqui sem parar. Não, tá legal. É uma questão mesmo de respeito, né, Tozelli? Eu fico imaginando assim, que você, com toda a sua convicção, muitas das vezes, você falar sobre a doutrina não é tão importante quanto você mostrar o que a doutrina, assim, a ação da doutrina em você, não é? Exatamente. Por exemplo, eu conheci pessoas que não eram católicas, não eram espíritas, e eram católicas, ou são católicas, ou são protestantes, evangélicas, como eles se chamam, essa denominação. Mas você falar de Jesus aproxima a pessoa de você. Sim. Você tem, às vezes, tem que se declarar, eu sou espírita, né? Até porque as pessoas, por ignorância, acham que você, como você disse, Tozelli da macumba, você é Fátima da macumba. E a pessoa só vê isso. Sim. Não é? É, e sim. aí depois a pessoa chega perto de você. Eu lembro que eu trabalhei com uma moça e a gente falava, ela era evangélica e ela falava sobre o evangelho, e eu falava uma coisinha ou outra que eu conheço pouco do evangelho, eu estou aprendendo muito mais agora. Mas o pouquinho que eu sabia, a gente conversava, fazia umas citações e outras. Ela sabia tudo de cor. Muito bonito até. Falava Sim. tudo. Não, com certeza. Mateus, capítulo não, falava de Gênesis, falava de tudo. Enfim. E aí um dia ela chegou pra mim, assim, bem assim, escondidinha, e falou assim, você também é evangélica? Aí eu falei, não, eu sou espírita. Ela ficou passada. Sim, falou, sim. Você é espírita, mas vocês tratam de Jesus o tempo todo. Jesus é o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. Sim. Entendeu? Então, assim, exatamente. Eu não vou ter essa conversa, como você falou, com a minha irmã, que é católica, e impor a ela os princípios espíritas. Não, de forma alguma. As oportunidades que eu tenho, sim. As oportunidades que eu tenho de falar com ela, com outras pessoas, eu falo. Mas sempre falando assim, eu acredito assim, 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 assim.
eu acho que tem que haver um respeito também, porque como você falou, se nós estamos em degraus diferentes, nós temos que respeitar aqueles que não estão ainda aceitando essas verdades, que nós sabemos que um dia eles virão aceitar, não é? Com certeza. Mas Ainda nesse mais. momento não, porque senão se afasta. Sim. Não, ainda mais que todos nós que estamos aqui estudando o Livro dos Médiuns, estamos estudando o Espiritismo, nós estamos estudando o Consolador prometido. Então, se a nossa conduta não for de consolo, não for de afago, Exato. não formos meigos, humildes de coração, o Consolador não alcançou o nosso coração. Esse é o problema. Então, é esse o complicador, O é né? possível ainda é um recurso que a gente pode usar nesses casos. Desculpa aí, também estou falando muito. Não, mas é isso mesmo. Às vezes a pessoa fala, eu acho que é isso, eu tenho certeza que é isso. Ok, meu irmão, é possível. Eu vou até fazer. Eu sei que eu falo muito, mas eu vou fazer só mais um comentário sobre isso. Alguém que eu admiro muito, que era um grande sábio na Índia, não preciso citar o nome, que aí não precisa ficar nenhuma denominação, só a experiência dele. Ele era um grande sábio, estava lá sentado, e aí as pessoas iam consultar ele, né? Então veio uma pessoa e perguntou, fulano, existe Deus? Aí o sábio falou, sim, existe Deus. Aí a pessoa foi embora. Daqui a pouco veio uma terceira pessoa, Senhor, sim, existe Deus? Aí ele parou, pensou, olha, para você obter essa resposta, você precisa buscá-la em tudo que está à sua volta. E somente com a sua conclusão é que vai ser capaz de gerar a sua certeza. E a pessoa saiu. Aí daqui a pouco chegou uma quarta pessoa. Existe Deus? Aí ele pega e responde, olha, não existe não. Não existe Deus. Aí aquelas pessoas que estavam do lado, que eram inclusive as pessoas que seguiam esse sábio, fica chocado, né? Senhor, eu acho que uma incoerência. Para um você disse que existia, para outro você disse que tinha que buscar, e para o terceiro você disse que não existia. Aí você não tem coerência nenhuma, que você não está vendo o que eu estou vendo. O primeiro tinha certeza absoluta que existia Deus. Ele só queria ouvir a minha voz, confirmando o que ele já sabia. O segundo sabia que se eu dissesse que existia Deus, ele ia ser contra, e porque ele ia continuar perseguindo, ele mesmo alcançar essa resposta. E o terceiro, não importa a resposta que eu fosse dar para ele, ele ia afirmar que não existe Deus e que ele precisava ouvir isso de mim, que não existe Deus, para se sentir na condição de se permitir ao escondido, em off, sem ninguém ver, ele procurar realmente a existência de Deus. Mas aí estamos falando de uma alma, né, de um espírito mais elevado. Ele conseguia perceber, ele conseguia perceber como era cada um que buscava o contato com ele. Nós não temos essa grandeza, né? Mas por vezes vão chegar Acho que a pessoas. Andréia quer falar. Sim, Andréa, Não, pode sou falar. eu. Pode falar, Andréia, Maria. Não, eu ia perguntar assim, uma questão particular. O meu filho, ele diz assim, não, seguir Jesus, falar de Jesus, não, ele fala que ele não é hipócrita, porque o pessoal diz que é religioso, ele nunca vai ser, porque ele já entendeu que quem diz que para ser religioso é para seguir, e seguir é só sacrifício até a morte. Aceitar a morte em qualquer momento, aceitar tudo. Aí ele falou, não sou hipócrita, não estou pronta para isso, então não quero nem pensar em religião. Ele odeia falar em religião. Aí você devia falar para ele, sabe as palavras, meu filho. Sabe as palavras. A sabedoria está alcançando o seu mundo íntimo em profundidade. Ele entendeu o dilema que é ser, que é buscar essas questões. É como escalar uma montanha. Se você sobe numa corda e só está a 1 metro do chão, você não tem medo. Mas quando você subir 300 metros e olha para baixo, até o estômago dá uma revirada. Ele sabe que evoluir nesse caminho, nesse processo, viver essa verdade no corpo físico é demandante. É estarmos realmente pendurados num grande cabo da esperança e da certeza absoluta em um único ponto: Deus. Ele não está errado. Mas tem pessoas, às vezes, que realmente não querem, nessa encarnação, vivenciar isso. Mas ela já está vivenciando tudo que Deus planeja para ela.
O que a gente às vezes gostaria é que todos ao nosso derredor professassem exatamente as nossas convicções religiosas, filosóficas e científicas. Hoje nós vemos isso no mundo. Alguém acredita que o clima funciona assim. Alguém acredita que a saúde do corpo físico, biológica, funciona assim. E tem adeptos, e tem os inimigos, tem os contrários. Aí você fica naquela, mas não devia todo mundo se unir, né? Então, o mesmo é com relação ao aspecto religioso. Nós queremos que todos que estão à nossa volta vivenciem isso. Só que é claro que a pessoa só vai descobrir o benefício no dia que ela estiver vivendo aquele benefício. Mas ela tem que estar preparada, ela tem que realmente desejar viver aquelas verdades, viver aqueles benefícios, sem esses medos. Porque depois ele vai descobrir que esses medos não existem. Ao contrário, em vez de aprisionar, liberta. Você sabe que você não vai alcançar a evolução máxima em uma encarnação. Senão Jesus não teria falado para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então, a questão é, qual vai ser o exemplo máximo? O exemplo máximo da convivência com aquele que é espírita. Nossa, parece que eu estou convivendo do lado de um sábio. Parece que eu estou convivendo do lado de uma pessoa que transpira amor o tempo todo. A pessoa fala, eu falo a palavra torta, a pessoa agradece. Eu faço a pessoa cair, ela agradece. Eu faço a pessoa sofrer, ela agradece. Eu faço a pessoa chorar, ela agradece. Então, e aí aquilo muda, aquilo cativa. Só que às vezes a gente não quer que só essa experiência de convivência seja o suficiente, mas às vezes é o suficiente que a pessoa está disposta agora. E às vezes nós levantamos a mão no planejamento reencarnatório e dissemos assim, eu quero estar lá e vou cativar o coração dele para os próximos milênios. Aí, ou seja, antes de reencarnar, nós tínhamos consciência que levaria milênios. Mas aí quando chega agora, a gente quer que a pessoa desperte em alguns minutos. É muito difícil, é um dilema. Por isso que esse texto aqui é tão importante a gente ler e reler com calma. Por quê? Porque é um texto atemporal. Ele não está falando de começo, nem meio, nem fim. Uma hora vai surgir uma dúvida. Uma hora vai surgir um questionamento. Uma hora alguém vai te procurar e perguntar assim, puxa, isso está acontecendo comigo. Como que isso pode se enquadrar na verdade, na lógica da vida do nosso Pai Eterno? Alguma coisa vai constranger a buscar esses ideais. E é assim, constrange, é normal. Mas é claro, no fundo dos nossos corações, nós queremos que todas as pessoas que nós amamos, se libertem agora. Quero que você largue as algemas do cativeiro que você mesmo criou, ou talvez que eu também ajudei a criar, para que busque a verdade o quanto antes e para ontem. É um desejo natural e sincero, por isso que ele comenta desde o começo. É natural e sincero você querer convencer o outro dessas verdades. É igual você chegar, por exemplo, para alguém e falar o seguinte, olha, você quer chegar na fazenda modelo não sei aonde? O lugar não tem mapa, não tem GPS. Olha, segue essa rota que eu vou te dizer. Você vai pegar 2 para a esquerda, vai seguir à direita, vai reto da vida, vai ver uma grande árvore, vai pegar a linha central, corta o canteiro, vira à direita e vira à esquerda e você, na terceira subida, você vai avistar o seu destino. Todo mundo quer isso. Todos nós queremos que com quem nós convivemos tem esse tipo de despertar. Mas aí temos que ter aquela certeza absoluta. Deus sabe mais do que eu. Deus está acima de todos os meus desejos e as minhas especulações para com todos, porque todos nós somos filhos de Deus. Esse nível de grandeza maior é um nível complexo, porque a gente está deixando, vamos botar as emoções nos seus devidos lugares. Vamos dizer o seguinte, emoção, eu quero que você continue me ajudando, mas não ao ponto de gerar desespero. Eu quero que você continue me ajudando a ponto de gerar mais equilíbrio para terceiros. Lembra da página inicial sobre a fé? É difícil aquela parte. Todos aqui que estão presentes no grupo, estudando, estão produzindo fé. Cada vez mais confiante, mais certeza, mais convicção. Tá, e vai fazer o que com isso? Tem que clarear o caminho por onde a pessoa passa. Só que como foi poético, a gente não entendeu o que significa clarear o caminho, pôr luz nesse caminho.
Pôr luz é dar uma explicação quando a pessoa desejar, né? Quando que alguém deseja, quando está caminhando no escuro, pede luz? Mas quando a pessoa cansou de andar no escuro. Esse que é o ponto-chave. Peraí, eu cansei de andar no escuro. Ei, fulano, me empresta a sua lanterna? É assim que funciona. Mas a luz não é nossa. Não tem importância, a lanterna é do Cristo. A lanterna é de Deus, não importa. Vou emprestar as luzes que não são nossas. Realmente, não são nossas. Mas o importante é que vamos clarear o caminho para a pessoa detectar onde eu estou. O que significa clarear o caminho? Onde eu estou, para onde eu tenho que ir, qual é a minha orientação, né? Norte, sul, leste, oeste, e um mapa. Né? Todos nós sabemos disso. Você não pode entrar no meio do mato só com uma bússola. Você tem que ter uma bússola e um mapa. Senão você consegue ir do ponto A para o ponto B. Né? A gente precisa ter essa orientação. E essa orientação de como proceder é o Evangelho. Olha, você veio para cá viver essa realidade transitória, paralela, que talvez daqui a 3 encarnações nada disso aqui exista especificamente, essas profissões não vão existir mais. Sei lá, você reencarnou como ferreiro há 3 encarnações atrás. Não tem nada de ferreiro agora. Você vai trabalhar com outra coisa, vai trabalhar com tecido, vai trabalhar com, sei lá, como professor, professora. Não vai existir aquela profissão, aquela atividade não vai existir. Mas o objetivo de como proceder, de como agir, vai existir. Agir com bondade, benefício para com todos. Não é buscar só o seu sustento, mas é o sustento de todos. Então, isso vai surgir, vai brotar, porque a vida é uma grande escassez se a gente vive só pela matéria para a matéria. E temos que entender que, às vezes, o maior convencimento, e aí a questão não estou falando para praticar isso de uma forma leviana. Nós podemos nos reunir e conversar fora do corpo físico com qualquer pessoa que a gente convive. Basta querer. Mas aquela vontade decidida, hoje eu vou sair do corpo físico e eu vou sentar com meu filho na cadeira e vou conversar com ele. Vou conversar seriamente. E vou falar, tá ouvindo? Você tá ouvindo as badaladas? Chegou o momento. Eu não tô ouvindo nada não. Pois é, não tá tocando nada não. Mas que já tocou há muito tempo, tocou há 2000 anos atrás. O momento chegou. Jesus, o governador de planetas, esteve entre nós. E disse como caminhar do ponto A para o ponto B. Precisamos despertar para isso. Aprender como caminhar. E ficar ficcionado. Eu vou entrar na mente do outro e vou dar um estalo na pessoa. Se você for dormir com essa intenção, com essa convicção, com essa raiva, com essa vontade máxima dentro de você, você vai arrastar essa pessoa de qualquer buraco que a pessoa esteja e vai conseguir conversar. Porque são focados nos ideais de progresso que Jesus nos estimula, porque está vinculado ao amor, um amor sincero. Então não precisamos viver aquela, não, vou convencer agora a pessoa aqui no corpo físico. Calma, você vai sair do corpo durante a noite. Vai atrás dele. Mas acho que não teve efeito. Vai por 1 mês, 2 meses, 1 ano. Toda noite, Senhor, que eu possa conversar com ele, que eu possa falar para ele, olha, temos que despertar para isso, para isso. Olha, eu li sobre isso essa semana. Adivinha? Foi uma surpresa para mim. Cativou meu coração. Essa informação é tão grandiosa. Olha como é grandiosa. E você repassa para a pessoa. Eu sei que muitos de nós não acreditamos ainda nisso. Mas fora do corpo físico temos uma liberdade muito grande. Mas temos que ter aquela consciência. Eu não quero ficar andando por aí, né? Olhando para o teto, olhando para o céu, pensando nas estrelas. Não. Eu quero focar nas coisas que eu quero focar. Fazemos a nossa prece, a leitura da página e buscamos esses recursos. Pedimos a Jesus que me autorize, Senhor, que eu possa conversar com ele fora do corpo físico. A percepção dele vai ser melhor, vai ser diferente. A prece é o indutor de luz. A prece é um grande espelho que projeta todas as faixas luminosas superiores diretamente para quem nós estamos destinando. À medida que a gente potencializar isso, nós vamos perceber que isso é possível. Então, às vezes o convencimento ele ocorre melhor nesses momentos. É durante o sono. A pessoa vai acordar com mais paz, mais leveza, mas totalmente convencido que nada disso existe. Não importa, não tem problema. Você não está preocupado com o momento da encarnação, você está preocupado ele como espírito imortal e eterno. Porque quem diz que você vai voltar a nascer com essa pessoa de novo?
Às vezes você, sei lá, tem outros problemas para resolver, sei lá, com outro grupamento, com outro núcleo. E o seu tempo com aquele filho ou filha, o amor, acabou. Ó, só daqui a mais 600 anos. Agora você precisa resolver um outro pepino lá que está maior. O pepino cresceu, está muito mais complexo. Tem que resolver aquilo lá primeiro. Precisamos de você lá primeiro. Então, é assim. A gente tem que despertar para isso. Entender que nós não estamos estudando e mergulhando nesses conceitos para o agora. É para o eterno. É para o sem fim. Não existe fim. Estaremos vivendo a vida eterna continuamente. E não há fim. Então, para que preocupação com o tempo? A preocupação maior é despertar. Como é que eu faço? Ajuda a dar o estalo. Como é que eu faço para cativar o coração? É nesse sentido que eu acho que é muito mais importante, nesse trecho justamente que é de convencimento. Você não vai tentar convencer o outro das verdades espiritualistas e espirituais. Mas você vai demonstrar pelo seu coração, você flexionando esses recursos na sua própria existência, com menos medo, mais calma, mais paciência, mais quietude, mais brandura, mais afabilidade, mais doçura. E isso vai crescendo. Ah, mas eu não estou nesse nível, né? Eu não alcancei esse nível. Ninguém alcançou. Senão nós não estaríamos aqui nesse planeta. Mas nós podemos fazer o quê? Pequenos exercícios. Viver o momento daquele momento. Se eu estou lavando um copo, eu vou lavar com todo carinho. Se eu vou varrer um chão, eu vou varrer com todo um carinho. A pessoa vai olhar aquilo e vai ficar assim, poxa, por que você está alisando isso aí tanto assim? Isso é uma coisa desprezível. Não, esse chão me foi concedido pela providência divina. Impressionante. Como eu não valorizei ele antes. Porque você tem que se humilhar. Não tem como você ensinar alguma coisa se exaltando. Você tem que se humilhar. Puxa vida, não é que eu não tinha despertado para isso antes? Aí a pessoa, mas que negócio é esse aí? Que a pessoa não despertou para isso antes? Mesmo que você já tenha despertado. E tem que ter alegria em fazer isso. Poxa, muito legal, né? Eu vou criar pegadinhas para o progresso. Eu vou criar mecanismos e tramas para o desenvolvimento de todos. Cara, tem coisa melhor no mundo? Não tem, né? Então temos que ter essa convicção. Desculpa, mas o tempo... Eu queria ter avançado por 19, não deu para avançar, não tem problema nenhum. Importante ir digerindo cada parágrafo, cada leitura, cada momento, tá bom? Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? É interessante a estrutura do livro, né, Tosélio? É chocante. Na verdade, a estrutura do livro, choca. Ele faz assim, ele vai embasando todo a questão, né, do espírito, de Deus, reforçando, te dando uma base, mais à frente poder tratar dos fenômenos, né? Sim. Das aparições. Eu não poderia... É muito interessante, ele vai fortalecendo primeiro o conhecimento. Sim, mas pra assim... depois entrar em temas mais complexos para que você não tenha... será que acontece? Será que isso acontece? Você não pode... Mas lá para frente você já não vai poder falar isso. Então, mas aí a gente descobre que isso não é só na mesa mediúnica. É na vida. É continuamente na vida, em todos os momentos. Não, mas eu tô achando interessante como que assim, a esperteza do mundo espiritual quanto a essa questão da estrutura do livro. Sim, e são super educados, cortês, vão costurando aos poucos. Quer que a gente compreenda lá na frente todos os mecanismos de fenômenos fora do corpo físico. E aí vamos trazer literaturas em paralelo, enfim, de outros, por exemplo, de André Luiz, né, da série André Luiz, vamos trazer outros livros, recortes, trechos, para a gente poder somar, né, a visão de Kardec olhando do corpo físico para o fenômeno e André Luiz olhando fora do corpo físico para o mesmo fenômeno. Então é muito bonito essa dinâmica, né? Mas são dinâmicas que são dinâmicas de uma escola, que é a escola da vida. É a faixa, o grau, é o nível, sei lá, terceiro, 50º ano do ensino terráqueo. Tem uma faixa que estamos vivendo de aprendizado, de questões que nós temos que aprender e assimilar e que vamos levar
para todo e sempre, né? Para todos nós, como espíritos imortais que nós somos. Então temos que compreender que justamente o livro ele foi constituído e é como se nós estivéssemos desencarnados. Não importa se você está encarnado ou desencarnado. O fluxo de pensamento para entender, assimilar uma ideia, aprender um conhecimento, gerar base. Peraí, eu quero ouvir sobre isso. Eu vou raciocinar o que essa pessoa está me falando. Eu vou raciocinar o que essa pessoa está pensando. Então, seja na mesa mediúnica, seja fora da mesa mediúnica, seja com outras pessoas em convivência, seja no lar, seja no trabalho, seja onde for, o que vamos falar? Como vamos nos portar? Como vamos pensar no nosso dia a dia? Mas e principalmente como estamos gerando os nossos pensamentos no dia a dia, diante das circunstâncias. Então, os maiores materialistas da Terra resmungam de um jeito e nós que estamos entendendo mais essa espiritualidade, essas verdades, dessa escala tão complexa que é da evolução para com Deus, como que nós estamos nos portando no dia a dia? Estamos resmungando igual? Estamos nos permitindo sentimentos iguais? É nesse cenário que é o Livro dos Médiuns. Para falar a verdade, eu não botaria o nome de Livro dos Médiuns, eu sou abusado. Eu botaria o livro da partícula da vida eterna. O livro da partícula da vida imortal, melhor dizendo. Por quê? Porque existe comunicação mediúnica, de desencarnado para desencarnado. Existe reunião de materialização de desencarnado para desencarnado. É que a gente não está com essa perspicácia, essa percepção que André Luiz nos traz em detalhes. E vamos acoplar aqui o estudo para libertar nossa mente nesse sentido, né? Bem, o tempo, de novo, parece que anda mais rápido do que a gente imagina, né? Parece que os minutos se tornaram segundos e o tempo acabou. Então eu peço a gentileza a vocês, se alguém fez pergunta no chat eu não consegui ver daqui, a gente tenta responder lá no grupo de estudo e igualmente qualquer outra dúvida, sugestão, enfim, a gente tenta abordar lá no grupo do WhatsApp outras perguntas para facilitar a nossa compreensão e o desenvolvimento do que a gente gostaria de estar mergulhando nessa grande marcha de nos libertarmos dos sentimentos e percepções e influências, né? Onde nasceu, primeiros contatos religiosos, primeiros contatos filosóficos, no sentido, o que eu quero da minha vida, o que eu estou fazendo, para onde eu vou, qual é o meu objetivo, quais são esses questionamentos, o Espiritismo nos ajuda a responder em profundidade. Então temos que buscar esses ideais com esse teor, né? Estou estudando uma ciência da vida imortal, não é uma vida qualquer. Não é da vida terráquea, da vida biológica, da vida microbiológica, não, é da vida imortal. Esse que é o ponto capital para todos nós, né? Então, eu vou fazer a prece de encerramento para poder facilitar aqui, então, o nosso desfecho em termos de tempo. Vamos lá. Vamos encaminhar os nossos pensamentos, então, novamente ao Cristo, a Jesus de Nazaré, o nosso irmão mais velho, que nos ama e está sempre nos apontando os caminhos e manifestando suas vibrações de amor e carinho por todos nós. Senhor Jesus, Mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, as suas vibrações de amor e carinho, entusiasmo, alegria, por estarmos buscando nos transformar, questionando o nosso mundo íntimo, querendo ser melhor daqui a 10 minutos do que fomos 10 minutos passados, preocupados sempre em exercer a caridade, em viver a vida na abundância de tudo que nos é fornecido, todas as possibilidades, para que possamos desempenhar a administração da vida da melhor maneira produtiva, nessa grande escala de progresso a que todos nós estamos destinados. Dai-nos força, Senhor, para que possamos pensar mais no próximo, em todos que estão à nossa volta, especialmente durante o sono, que possamos alcançar os locais de estudo, de despertamento, que possamos auxiliar a todos que estão ligados aos nossos destinos mais íntimos, que possamos auxiliar na elaboração de novos sentimentos,
novas dúvidas, novas percepções, não só da vida física, mas igualmente da vida imortal a que todos nós estamos condicionados pela lei de Deus. Dai-nos força, Senhor, para seguirmos os seus desígnios de amor e paz, e não nosso ponto de vista obtuso e refratário, a qual estamos viciados e aprisionados e algemados no grande imponente do eu, do ego que nos condiciona e nos cega. Dá-nos força, Senhor. E assim pedimos por encerrar a reunião de estudo do Livro dos Médiuns, essa grande partícula divina a nos libertar de nós mesmos em todos os momentos. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso. O tempo Boa noite, voa. gente.